Aqui o menu aluno mostra em sequência quais são os estudos sem resultados, resultados não avaliados, avaliações já realizadas, a ficha do aluno e textos e exercícios. Em relação aos estudos sem resultados, cada texto da aula corrente é mostrado em um card separado. Vejam vocês que aqui nessa aula que eu estou olhando, eu tenho aqui 6 textos para os quais eu ainda não apresentei nenhum resultado. Para que eu tenha acesso ao estudo do texto, basta eu vir aqui e clicar em continuar lendo. Vai ser mostrado para mim um modal, que é essa janelinha no centro da página, dando então qual que é o texto que está sendo estudado, um sumário desse texto, qual a aula que esse texto se refere. Se houver uma figura explicativa, essa figura vai apresentar antes do texto e logo depois qual que é o conteúdo do texto em si. O aluno deve ler esse texto, se assegurar que entendeu o que está escrito aqui e aí sim vem para o exercício que está proposto. O exercício de um texto sempre virá dentro desse formuláriozinho azul, em itálico. E aí tem aqui escrito, por exemplo, como exercício desse texto, para que eu possa apontar 5 signos linguísticos que eu considero importante, ou seja, 5 palavras que eu considero importantes na minha vida. Basta para apresentar o resultado que eu use o formulário e digite aqui o conteúdo do resultado que foi exigido. Caso esse resultado seja um sonho, se eu estiver relatando um sonho, é importante que eu marque aqui que esse resultado é relevante, pois, para a jornada, todos os sonhos relatados são resultados relevantes. Caso esse resultado também tenha uma importância para mim, porque eu considero que ele foi algo revelador, eu também venho aqui e marco que ele é relevante. Se eu quiser, se eu tiver alguma imagem para apresentar, basta eu vir aqui no botão procurar, selecionar qual que é a imagem que eu tenho para apresentar e clicar então em enviar resultado. Será enviado para a plataforma tanto o conteúdo descritivo do resultado quanto a imagem que foi assinalada. Aqui, logo depois do formulário de resultado, nós temos qual que é a prática mínima admitida em dias e a prática máxima sugerida. Significa dizer que, nesse caso, você tem que executar esse exercício pelo menos uma vez em um dia e a indicação de um máximo sugerido é de 3 vezes em 3 dias diferentes. E se eu tiver dúvidas, seja sobre o texto que foi apresentado, seja sobre o exercício que foi exigido, eu venho aqui e tenho esse meu formulário de comentários ou dúvidas. Importante mostrar o seguinte, que dentro desse modal, ou seja, dentro dessa janelinha que está aqui sendo mostrada no início da tela, eu tenho 2 formulários. Eu tenho um formulário que eu posso enviar o resultado e tenho um formulário que eu posso enviar um comentário ou dúvida. Eu não tenho como enviar 2 coisas de uma mesma vez, eu tenho que escolher. Como aqui eu já apresentei um resultado, nesse meu exemplo, eu vou enviar o resultado, digamos que eu não tenha nenhuma dúvida. Clico em enviar resultado e aí a plataforma me dá uma resposta de que o meu resultado foi gravado com sucesso e traz aqui para mim uma cópia desse resultado. Basta eu clicar aqui em voltar à tela de origem, que eu volto lá para aqueles meus estudos sem resultados. E vejam vocês que aquele texto J008 que estava aqui, que falava dos signos, ele desapareceu. Por quê? Porque eu apresentei um resultado para ele, então ele não mais faz parte desse conjunto de textos que eu ainda não comecei o estudo. Ele vai aparecer em outra parte da plataforma.